tarde a você que está conosco, assistindo às gravações do nosso estudo das obras de Leon Denis. Bom dia, boa noite, se você está assistindo num outro momento também. Te convidamos a fazermos a prece inicial. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, queremos te agradecer por mais esse dia, por mais esta oportunidade de estudos, pelo amparo, por toda essa pleiade de espíritos que vós permitis estarem aqui na Terra, nos dando o suporte que necessitamos para a nossa evolução. Que a cada dia possamos nos comprometer cada vez mais com o nosso processo evolutivo, com o nosso crescimento, com a nossa transformação moral, a fim de que possamos acompanhar as mudanças do nosso planeta. Muito obrigada, Maria, nossa mãe, que está conosco sempre, amparando aqueles que sofrem pelas angústias da vida, iluminando aqueles que estão no caminho da autoiluminação. E queremos agradecer a Leon Denis, que, através dos seus conhecimentos, nos deixa obras tão importantes para os nossos estudos. Que os nossos mentores estejam conosco, que cada um que está acompanhando essa trajetória de estudos tenha seu lar abençoado, iluminado e cada vez mais transformado, a fim de que possamos cada dia mais sermos um ponto de luz para o trabalho no bem e no amor. Muito obrigada, meu Deus, que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Depois da Morte, que é uma obra de Leon Denis. Nós estamos estudando o capítulo 9. A gente começou esse capítulo semana passada, hoje a gente vai dar continuidade. Vamos ver se a gente consegue terminar ou se a gente ainda vai precisar de mais um outro estudo para terminarmos. Porque o título do capítulo é O Universo e Deus. Então, vamos com bastante calma, né, para a gente entender aí o que Leon Denis traz para a gente de ensinamento. Posso começar a leitura aqui, Ricardo? Pode, eu só queria dar uma boa tarde a você, boa tarde, boa noite, bom dia àqueles que irão assistir, né, esse estudo aí no YouTube, tá bom, pessoal? Pode começar, Rosimar, se você quiser. Então, dando continuidade, né, quem ainda não viu a gravação da semana passada, é só procurar no YouTube, que aí vai também seguindo na sequência, né? Nós vamos dar continuidade, o meu aqui é página 97, né, nessa edição da FEB, primeiro parágrafo. E o corpo humano não é um laboratório vivo, um instrumento cujo mecanismo chega à perfeição? Estudemos nele a circulação do sangue, esse conjunto de válvulas semelhantes às de uma máquina a vapor. Examinemos a estrutura dos olhos, esse aparelho tão complicado que excede tudo o que a indústria do homem pode sonhar. A construção dos ouvidos, tão admiravelmente dispostos para recolher as ondas sonoras. O cérebro, cujas circunvoluções internas se assemelham ao desabrochamento de uma flor. Consideremos tudo isso. Depois, deixando o mundo visível, desçamos mais baixo na escala dos seres, penetremos nesses abismos da vida que o microscópio revela-nos. Observemos esse formigar de raças e de espécies que confundem o pensamento. Cada gota d'água, cada grão de poeira é um mundo no qual os infinitamente pequenos são governados por leis tão exatas quanto aos dos gigantes do espaço. Milhões de infusórios agitam-se nas gotas do nosso sangue, nas células dos corpos organizados. A asa da mosca
o menor átomo da matéria é povoada por legiões de parasitas. E todos esses animálculos são providos de aparelhos de movimento, de sistemas nervosos e de órgãos de sensibilidade que o fazem seres completos, armados para a luta e para as necessidades da existência. Até no seio do oceano, nas profundezas de 8.000 metros, vivem seres delicados, débeis, fosforescentes, que fabricam luz e têm olhos para vê-la. Assim, em todos os meios imagináveis, uma fecundidade ilimitada preside à formação dos seres. A natureza está em geração perpétua, assim como a espiga se acha em germe no grão, o carvalho na bolota, a rosa em seu botão, assim também a gênese dos mundos elabora-se na profundeza dos céus estrelados. Por toda parte a vida engendra a vida, de degrau em degrau, de espécies em espécies. No encadeamento, ela eleva-se dos organismos mais simples, os mais elementares, até ao ser pensante e consciente, em uma palavra, até ao homem. Uma poderosa unidade rege o mundo, uma só substância, o éter, ou fluido universal, constitui em suas transformações infinitas, inumerável variedade de corpos. Este elemento vibra sob a ação das forças cósmicas. Conforme a velocidade e o número dessas vibrações, assim se produz o calor, a luz, a eletricidade ou os fluidos magnéticos. Condensem-se tais vibrações e logo os corpos aparecerão. E todas essas formas se ligam, todas essas forças se equilibram, consorciam-se em perpétuas trocas, numa estreita solidariedade, do mineral à planta, da planta ao animal e ao homem, do homem aos seres superiores, a apuração da matéria, a ascensão da força e do pensamento produzem-se em ritmo harmonioso. Uma lei soberana regula num plano uniforme as manifestações da vida, enquanto um laço invisível une todos os universos e todas as almas. Do trabalho dos seres e das coisas depreende-se uma aspiração para o infinito, para o perfeito. Todos os efeitos divergentes na aparência convergem realmente para um mesmo centro. Todos os fins coordenam-se, formam um conjunto, evolutem para um mesmo alvo. E esse alvo é Deus, centro de toda atividade, fim derradeiro de todo o pensamento e de todo o amor. O estudo da natureza mostra-nos em todos os lugares a ação de uma vontade oculta. Por toda parte, a matéria obedece uma força que a domina, organiza e dirige. Todas as forças cósmicas reduzem-se ao movimento e o movimento é o ser, é a vida. O materialismo explica a formação do mundo pela dança cega e a aproximação fortuita dos átomos. Mas viu-se alguma vez o arremesso ao acaso das letras do alfabeto produzir um poema? E que poema o da vida universal? Já se viu, de alguma sorte, uma amálgama de matérias produzir por si mesmo um edifício de proporções imponentes ou um maquinismo de rodas numerosas e complicadas? Entregue a si mesma, nada pode a matéria. Inconscientes e cegos, os átomos não poderiam tender no fim. Só se explica a harmonia do mundo pela intervenção de uma vontade. É pela ação das forças sobre a matéria, pela existência de leis sábias e profundas, que tal vontade se manifesta na ordem do universo. Objetam muitas vezes que nem tudo na natureza é harmônico. Se produz maravilhas, dizem,
cria também monstros. Por toda parte o mal ladeia o bem. Se a lenta evolução das coisas parece preparar o mundo para tornar-se o teatro da vida, cumpre não perder de vista o desperdício das existências e a luta ardente dos seres. Cumpre não esquecer que tempestades, tremores de terra, erupções vulcânicas desolam algumas vezes a terra e destroem, em poucos momentos, os trabalhos de várias gerações. Sim, sem dúvida, há acidentes na obra da natureza, mas tais acidentes não excluem a ideia da ordem e de um desígnio. Ao contrário, apoiam a nossa tese, pois poderíamos perguntar por que nem tudo é acidente. Então, vou dar uma paradinha aqui, porque já tem bastante coisa para a gente comentar, né? Então, é bonito como ele vai trazendo essa questão da própria criação, da criação de tudo, né? Desde o homem, da concepção, dos animais, do próprio universo, para ele falar dessa harmonia que existe, né? É muito bonita essa linguagem do Leon Denis. Quando a gente vai analisando, né? Ele está falando aqui, olha, ele estudou só as séries iniciais, né? E depois ele foi se capacitando como um autodidata, né? Construindo conhecimento a partir das suas vivências de outras existências, é claro, né? Porque ele tem uma capacidade de falar de coisas tão profundas, mas com uma poesia muito grande, né? Então, isso com certeza ele já traz de outras vidas. Mas ele vai falar dessas coisas com esse conhecimento mínimo que ele adquiriu aqui na Terra. Então, é claro que ele tem um amparo ali dos espíritos também trazendo para ele, junto com essa bagagem evolutiva que ele já tem, ele trazendo esses conhecimentos dessas coisas tão complexas, né? Porque, olha só, quando ele vai falar da formação do corpo, quando a gente vai estudar, gente, na biologia, né? A gente vai estudar da concepção, por exemplo, a gente vê a perfeição ali em cada detalhe, né? Quando a gente vai estudar a formação do feto, e a gente vai estudar a constituição, né, do ser humano, e aí a gente vai vendo a formação, por exemplo, da própria estrutura neuronal, né? Começando aí por essa constituição mesmo, né? De cada nervo, de cada elemento, de cada órgão, a gente vai vendo que 1 segundo de diferença gera um corpo perfeito ou um corpo não constituído de forma perfeita, né? No sentido assim, essa perfeição que eu estou trazendo é no sentido assim, eu posso ter uma doença 1 segundo do encontro entre o óvulo e o espermatozoide, e aquilo ali faz toda a diferença, né? Isso não é aleatório, né? Isso aí é para que a gente cumpra o nosso projeto reencarnatório, né? Então, os espíritos vêm e organizam isso. Então, ele está falando dessa lei de Deus que age em tudo, harmonicamente. Até naquilo que a gente acha que está em desequilíbrio, que são os fenômenos na natureza, ele vai dizer, olha, isso também está em harmonia com a lei de Deus. Porque tem um propósito disso acontecer, né? É interessante, né, Rosimar, quando você fala dessa questão da organização, né, de Deus, Deus. Então, se fosse tudo perfeito, como é que a gente poderia resolver as nossas questões anteriores, né? Quando você fala que 1 segundo pode dar uma diferença, porque realmente, né,
Porque se fosse tudo tão harmônico, tão certo, a gente não conseguiria. Não teria as atribulações, né, das nossas encarnações. É interessante isso que você falou aí. E o Leon Denis traz tão perfeitamente isso para a gente que a gente dá vontade de continuar lendo sem parar e deixando o Leon Denis falando, não, fala mais, escreve mais para a gente. Outro dia eu estava lendo um livro e ali, talvez quando eu estudei isso, eu não dei tanta atenção igual eu dei agora, que no nosso intestino tem bactérias nocivas e tem bactérias benéficas. Só que elas têm que estar juntos ali em equilíbrio para não trazer problema nenhum para a gente. Elas existem. Quer dizer, se elas existem, é porque tem que existir. É a perfeição de Deus. É a perfeição de Deus. Então, são coisas tão interessantes que a gente vê que realmente Deus comanda isso tudo aqui, E tudo que acontece diferente dessa harmonia é porque Deus deixou e isso é importante para a gente. Então, toda essa harmonia, essa sincronização é a perfeição de Deus. É a perfeição de Deus, porque a gente olha o nosso corpo, a gente olha a terra, tudo isso que o Leon Denis falou aqui, né? Esses répteis ou bactérias ou alguma coisa nesse sentido que a gente só vê com telescópio, né? A questão do que você falou também, interessante, do espermatozoide atrasar um pouco, pode acontecer alguma coisa, mas é uma consequência que nós temos que assumir ali por causa de vidas passadas, né? O que vai ser o nosso futuro. Então, eu achei interessantíssimo essa parte, né? Esses seres microcosmos, agora a palavra não vai sair. Microscópio? Isso, vistos no microscópio, né? Nossa, a palavra agora não sai de jeito nenhum. Microscópicos, saiu agora. Esses seres, né? A gente acha que eles nem existem, né? Igual ele vai falar assim, no fundo do mar, mais profundo, lá tem seres fluorescentes, né? Ou seja, eles produzem luz naquela escuridão, né? Naquela escuridão imensa, né? E eu acho que o grande problema, né? Assim, a gente ainda acreditar que só tem vida aqui na Terra. E só essa vida que a gente conhece, né? E aí a gente cai nessa falácia, né? De que, se isso aqui acabar, acabou tudo, né? Como se a gente tivesse desamparado, né? Como se o homem tivesse no controle de tudo, né? A gente já falou isso muito nos outros capítulos, né? Nós somos, na escala evolutiva, nós temos uma importância, mas essa importância não de que nós somos os melhores, mas que a gente tem como que a gente fala? Um compromisso muito grande com os outros reinos, né? Por quê? Porque o ser humano é o que tem a inteligência. Então, é a gente que tem que construir recursos para proteger os outros reinos. E, no entanto, somos nós que causamos as maiores destruições nesse planeta que a gente recebeu lindo, né? Que a única destinação nossa aqui seria evoluir. E a gente se atrapalha e a gente destrói muita coisa. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que se reaver com essa destruição, né? Isso aí faz parte da lei também. Faz parte dessa lei que a gente precisa se reajustar a ela, né? Então, assim, ele vai falar aqui também dessa questão do fluido cósmico universal, né? Nós estamos imersos nesse fluido. Então, o que é Kardec, né, quando ele vai trazendo as questões lá do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta, né? Então, existe no universo, o que existe é matéria? Então, os Espíritos vão falar, olha, existem 3 elementos no universo: espírito,
matéria e, acima de tudo, Deus. Então, quando os espíritos trazem essa resposta, eles vão dizer assim, olha, espírito é uma coisa, matéria é outra, e Deus é outra, coisa diferente, não é a mesma coisa. Mas a gente, enquanto matéria, né, corpo físico, tudo que é material, está imerso nesse grande éter universal, né, que ele chama de fluido cósmico universal, que é o éter mesmo, estudado pela física, pela química. E aí, o que isso quer dizer? Que a alteração desse fluido é que vai constituindo essa matéria, de acordo com a necessidade de cada planeta, de cada lugar, de cada indivíduo, de cada espírito. Então, tem espírito que precisa de um corpo mais denso, porque o perispírito é mais denso. Até o perispírito, ele vai pegar material desse fluido para se formar de acordo com a necessidade, né? E aí, o que a gente precisa entender aqui, né? Que a nossa real destinação, estarmos aqui, é a evolução, é nos transformarmos em espíritos puros. E o que quer dizer isso, né? O que quer dizer? Parece que a gente vai caminhar para chegar num lugar, sentar, deitar e ficar lá, descansando, né? Agora chega. Não, é aí que vai começar o nosso verdadeiro trabalho, porque a gente já se trabalhou, a gente já se melhorou, já evoluiu, agora a gente vai ajudar os outros que estão vindo depois da gente. Olha que coisa linda, né? A criação de Deus, como é que ela é solidária. Então, primeiro eu preciso me melhorar, me transformar. Eu preciso me constituir como espírito perfeito. Então, eu passo por essa humanidade para me tornar humano. O que é se tornar humano? Saber respeito, fraternidade, solidariedade, amor. Isso tudo eu tenho que aprender na humanidade. Aprendi isso, aí eu vou colocar em prática. Eu já me transformei a partir disso, agora eu vou colocar em prática. Como? Sendo co-criador com Deus em nível maior. Isso também está na codificação. A nossa destinação final é sermos co-criadores em nível maior com Deus. Por que eles destacam em nível maior? Porque nós já somos co-criadores com Deus, né? A partir do momento que a gente tem filhos, que a gente ajuda, né? Na preservação do planeta, que a gente constrói coisas para melhorar. Isso é uma cocriação, né? Mas em planos maiores, o que é? É criar mesmo planetas, galáxias, cuidar, como Jesus cuida desse planeta aqui, né? Jesus é o governador espiritual desse planeta. Então, ele é um co-criador em plano maior com Deus, né? E é bonito isso, né? É muito bacana isso. Interessante é aquilo que eu falei, né? Se a gente faz parte dessa engrenagem toda, né? A gente está nos desígnios de Deus. E Deus não ia querer que a gente chegasse a espírito puro e fosse descansar. Não tem finalidade, não tem objetivo isso, né? E, quer dizer, a gente está preparado para entender, né? Para entender a criação e partir daí para contribuir com ele naquilo tudo que ele obrou aqui, que ele deixou para a gente. É o objetivo. Né? Vamos nos formar, vamos dizer assim. Estamos aptos para agora realmente saber quem é Deus e trabalhar em prol disso aí, desse mecanismo, né? Desse mecanismo universal, né? Muito legal mesmo isso que você trouxe. E assim, ele tem muita coisa aqui, né? Mas eu acho que, assim, tá tão explicativo, né? Que eu acho que o que a gente precisa entender é isso, né? A gente está aqui para evoluir, nós temos um fluido que nos envolve, que é o fluido cósmico universal. A partir do que a gente produz, a gente vai também alterando esse fluido, né? E assim, eu acho interessante, né? Uma das últimas frases que ele coloca é assim, olha, existe o bem
Mas o mal ainda permeia, né? Por quê? Porque a gente está num mundo de expiações e provas, e aí o mal ainda é latente aqui, né? Então ele fala, olha, e cumpre não perder de vista o desperdício das existências e a luta ardente dos seres. Então, a gente não desperdiçar o que a gente tem de tempo aqui na Terra, né? Para a gente conseguir evoluir. Porque essa luta não é só do humano, né? Desde aquele ser, vou tentar falar a palavra de novo, microscópico, agora saiu rápido, o ser macroscópico, né, que é aquele que a gente vê com os telescópios, com as grandes máquinas potentes, né, todos esses estão em luta. Ou seja, desde a ameba, desde a bactéria, a gente tem uma luta para que evolua, né, até as galáxias, né, a gente sabe que elas são trilhões ou bilhões, mas elas também vão crescendo, né, de alguma forma. Então, essa luta não é só do homem, a gente tem que tirar esse olhar desse umbigo que a gente ainda está com ele, né, e entender que a luta é geral, é de todos os seres, né, e a gente tem a inteligência, então a gente pode ajudar isso ser mais harmônico, né? Precisamos aprender isso. Eu vou ler. Sempre pensar que isso é um movimento total, é um movimento de tudo, né? A gente morre, a gente nasce outra vez, né? Aí a gente morre, vai, nasce o verme, e o microscópio, o macroscópio, os planetas, eles se movimentam, não só entre eles, as galáxias, e uns se desfazem, outros são criados, e vai esse movimento todo, isso é evolução. Ela abrange tudo, então tudo faz sentido. Tudo que acontece faz sentido. E tudo é harmônico, né? A gente não entrar em desespero achando que a gente está entregue à própria sorte, né? Não. Tudo está na harmonia da lei de Deus, né? Às vezes essa harmonia parece um desequilíbrio, parece, causado por nós mesmos, né? Então a gente vê às vezes essa bagunça da natureza, somos nós mesmos que estamos provocando. Às vezes a gente precisa passar por alguns processos para a gente crescer mais rápido, mas isso não quer dizer que a gente está numa nau desgovernada. Pelo contrário, tem um ser superior no leme, no controle, né, governando aí e orientando também. Então não tem ninguém perdido. A gente pode se achar perdido, é diferente, né? Mas a lei de Deus, ela funciona de forma muito harmônica. É verdade. Então, vou ler mais um trechinho aqui. Esse capítulo é um pouquinho extenso, né? Mas vamos com calma que daqui a pouco a gente termina. A apropriação das causas aos efeitos, dos meios aos fins, dos órgãos entre si, sua adaptação às circunstâncias, às condições da vida, são manifestas. A indústria da natureza, análoga em bastantes pontos e superior à do homem, prova a existência de um plano e a atividade dos elementos que concorrem para a sua realização, denota uma causa oculta, infinitamente sábia e poderosa. A objeção sobre o fato de existirem monstros provém de uma falta de observação. Estes mais não são que germes desviados. Se ao sair um homem quebra uma perna, torna-se por isso responsável a natureza ou Deus. Assim também,
em consequência de acidente, de desordens sucedidas durante a gestação, os germes podem sofrer desvio no útero materno. Estamos habituados a datar a vida desde o nascimento, desde a aparição à luz, e, entretanto, ela tem o seu ponto de partida muito mais longe. O argumento arrancado à existência dos flagelos tem por origem uma falsa interpretação do alvo da vida. Não deve esta trazer-nos somente vantagens. É útil, é necessário que nos apresente também dificuldades e obstáculos. Todos nós nascemos e devemos morrer, e, no entanto, admiramo-nos de que certos homens morram por acidente, seres passageiros neste mundo, de onde nada levamos para além. Lamentamo-nos pela perda de bens materiais, de bens que por si sós se teriam perdido em virtude das leis naturais. Esses acontecimentos espantosos, essas catástrofes, esses flagelos trazem consigo um ensino. Lembram que da natureza não devemos só esperar coisas agradáveis, mas principalmente coisas propícias à nossa educação e ao nosso adiantamento. Que não estamos neste mundo para gozar e adormecer na aquietação, mas para lutar, trabalhar e combater. Demonstram que o homem não foi feito unicamente para a terra, que deve olhar mais alto, dar-se às coisas materiais em justos termos e refletir que seu ser não se destrói com a morte. A doutrina da evolução não exclui a das causas primárias e das causas finais. A alta ideia que se pode fazer de um ordenador é supô-lo formando um mundo capaz de se desenvolver por suas próprias forças, e não por uma intervenção incessante, por contínuos milagres. A ciência, à proporção que se adianta no conhecimento da natureza, tem conseguido fazer recuar a ideia de Deus, mas esta se engrandece recuando. O ser eterno, do ponto de vista teórico, tornou-se tão majestoso como o do Deus fanático da Bíblia. O que a ciência derruiu para sempre foi a noção de um Deus antropomorfo, feito à imagem do homem e exterior ao mundo físico. Porém, a essa noção veio substituir uma outra mais elevada, a de Deus, imanente, sempre presente no seio das coisas. Para nós, a ideia de Deus não mais exprime hoje a de um ser qualquer, porém sim a do ser que contém todos os seres. O universo não é mais esta criação, essa obra tirada do nada de que falam as religiões. É um organismo imenso, animado de vida eterna. Assim como o nosso corpo é dirigido por uma vontade central que governa seus atos e regula os seus movimentos, do mesmo modo que através das modificações da carne, nos sentimos viver em uma unidade permanente, a que chamamos alma, consciência, eu. Assim também o universo, debaixo de suas formas cambiantes, variadas, múltiplas, reflete-se, conhece-se, possui-se em uma unidade viva, em uma razão consciente que é Deus. O Ser Supremo não existe fora do mundo, porque este é a sua parte imigrante e essencial. Ele é a unidade central, onde vão desabrochar e harmonizar-se todas as relações. É o princípio de solidariedade e de amor, pelo qual todos os seres são irmãos. É o foco de onde se irradiam e se espalham no infinito todas as potências morais, a sabedoria, a justiça e a bondade. Não há, portanto, criação espontânea, miraculosa. A criação é contínua, sem começo nem fim. O universo sempre existiu.
possui em si o seu princípio de força, de movimento. Traz consigo o seu fito. O universo renova-se incessantemente em suas partes. No conjunto é eterno. Tudo se transforma, tudo evolui pelo jogo contínuo da vida e da morte. Mas nada perece. Enquanto nos céus se obscurecem e se extinguem sóis, enquanto mundos envelhecidos desagregam-se e desfazem-se, em outros pontos, sistemas novos elaboram-se. Astros se acendem e mundos vêm à luz. De par com a decrepitude e com a morte, humanidades novas desabrocham em eterno renovar. E através dos tempos sem fim e dos espaços sem limites, a obra grandiosa prossegue pelo trabalho de todos os seres, solidários uns com os outros e em proveito de cada um. O universo oferece-nos o espetáculo de uma evolução incessante. Quer que eu continue? Vou só ler esse restinho aqui, tá? Já estou terminando. O universo oferece-nos o espetáculo de uma evolução incessante, para a qual todos concorrem, da qual todos participam. A essa obra gigantesca preside um princípio imutável. É a unidade universal, a unidade divina que abraça, liga, dirige todas as individualidades, todas as atividades particulares, fazendo-as convergir para um fim comum, que é a perfeição na plenitude da existência. Aí tem uma notinha aqui, que diz assim, olha, ele é criação de si próprio, donde todas as coisas saíram. Ele está nelas e as devolve, nenhum mortal jamais o viu, mas ele a todos observa. Aí está aqui, hinos órficos. Então, vou parar por aqui hoje, porque eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para a gente comentar, né? Então, acho que Leon Denis traduz aqui aquilo que a gente ainda tem muita dificuldade de entender, que é a Terra, ela é um planeta criado para a nossa evolução. E através dessa evolução, a gente vai transformando também o próprio universo, né? E aí, o que a gente precisa entender? Ela é uma possibilidade, mas ela não é a única possibilidade de vida. Se um dia o homem, na sua loucura, fizer coisas que destruam esse planeta, Deus já tem vários outros preparados que podem receber esses espíritos. Assim como o nosso corpo não determina a nossa existência. Nós estamos aqui com esse corpo, a gente tem que cuidar dele, ter gratidão por tudo que a gente recebeu para a nossa evolução através desse corpo, mas ele não constitui a nossa vida como única possibilidade. Sem esse corpo, nós continuamos vivendo ou na dimensão espiritual ou em outra vida com outro corpo. Então, assim, é bonito isso que ele traz aqui, né? Às vezes a gente precisa entender, né? Como ele vai dizendo ali no começo de tudo, né? A gente não recebe aquilo que a gente quer muitas vezes, mas aquilo que a gente precisa para a gente evoluir, né? É claro que a gente não gosta de ver essas tragédias, a gente fica muito apreensivo com coisas ruins acontecendo, como uma guerra, né? Então, a gente vai vendo que isso também é um processo de aprendizado para todos. Tanto para aqueles que não podem fazer nada, assim, objetivamente, né?
mas a gente sempre pode fazer alguma coisa, nem que seja uma prece, a gente pode fazer, tanto para aqueles que estão ali envolvidos na questão, né, no desafio. Então, assim, nada é por acaso na lei de Deus, né? Então, a gente às vezes não recebe tudo que a gente quer, mas a gente recebe aquilo que a gente precisa para a gente poder aprender de alguma forma, né? Então, a gente precisa sair dessas pirracinhas bobas, né? Ah, Deus não gosta de mim. Não, Deus ama a todos, indistintamente e da mesma forma, né? E interessante que nesse trecho que você leu aí, o Leon Denis ele leva a gente a refletir acerca de que os bens materiais são perecíveis. Para que querer bens materiais se eles, naturalmente, eles vão se desfazer, né? E também daquilo que a gente vai levar daqui. O que é interessante para a gente, né? Para a vida espiritual, para a vida após a morte, para essa nossa evolução. O que nós vamos levar dessa encarnação nossa? Será que nós estamos levando aquela riqueza necessária? Né? Ele faz a gente refletir sobre isso aí. E Deus, o que ele quer da gente? Igual nós falamos estou com uma coceirinha no olho aqui, mas que está... Deus quer que a gente evolua, ele não quer que a gente pare. Né? E outra coisa, ele coloca a gente aqui para a gente sozinho ir desenvolvendo. A gente sozinho desenvolvendo. Ele não vai toda hora chegar e falar assim, nossa, coitado do meu filho ali, né? Ele não vai ficar naquela cadeira lá em cima, igual você falou no outro estudo, assentado lá, esperando para ver o que vai acontecer. Ah, coitado do meu filho ali, ele tropeçou ali, deixa eu ir lá fazer um curativo nele. Ele não vai fazer, não existirão milagres para a gente seguir na nossa encarnação. Então, é interessantíssimo. O que nós vamos levar daqui? O que nós vamos levar para a nossa próxima encarnação daquilo que a gente aprendeu nessa aqui? Porque esse desenvolvimento também não é rápido, entendeu? Então, quando ele escreveu isso aqui, ele está dando todas essas dicas. Às vezes a gente lê as obras de André Luiz, né? Fala assim, André Luiz, geralmente fala, André Luiz está dando as dicas todas para nós aqui, ó. Tá dando os pequenos detalhes do que a gente tem que fazer. O Leon Denis, naquela época, ele já estava trazendo. Olha bem, o que você está fazendo aqui? Olha o que você está fazendo da sua encarnação. O que você está aprendendo daqui? O que você vai levar? O que você vai levar para a próxima? O que você aprendeu dessa? Então, é muito interessante isso. E eu achei legal, né, quando ele vai falando aqui, para mim tudo é lindo que ele fala, né, mas ele fala assim, olha, o que a ciência derruiu, né, derrubou para sempre, foi a noção de um Deus antropomorfo, ou seja, a imagem e semelhança da criatura, né, porque tinha essa coisa, né, de um Deus vingativo, punitivo, sentada num trono, tinha muito essa ideia, né? Ah, você vai para o inferno, vai, né? Não tem mais perdão para você, nada disso, né? Então, assim, aí ele vai falar, né? Feito a imagem do homem, né? Exterior ao mundo físico. E aí essa imagem, né? Veio depois formada por um Deus imanente, né? Ou seja, um Deus que está em tudo. Ele não é humano. Por isso que os espíritos falaram, né? Ó, nós temos 3 elementos na natureza, né? Espírito, matéria e Deus. Então, Deus ele não é humano, né? Ele não tem essa coisa do humano. Agora, ele está em tudo e tudo pode. Isso que tem que ficar claro, né? Então, nós temos em nós essa essência divina, né? Mas
Deus não é humano, isso é importante. E aí, o que a gente precisa entender, né? Que mesmo que tudo acabe, tudo que a gente conheça acabe, nada acabou. Porque o universo não é isso que a gente conhece só. Né? Isso é uma parte mínima. Né? A gente acha que a gente sabe muita coisa, não sabe praticamente nada. Né? A gente conhece 5% da matéria, imagina, que é o que a gente mais estuda e a gente conhece 5% dela. Então, assim, a Via Láctea, por exemplo, ela é uma das cerca de 100 ou 200 bilhões de galáxias que existem em todo o universo observável, né? É bom lembrar disso, observável. Então, a gente não sabe quase nada, a gente não vê quase nada, e a gente acha que a gente né, é tudo nesse universo, o que é um engano, né? Nós somos uma parte importante, como você já disse, né, em outros estudos, mas que a gente precisa entender que importância é essa que a gente tem, para a gente não começar a ficar vaidoso e achar que essa importância é para sermos servidos. A importância é porque a gente tem uma inteligência e a gente precisa usar ela a favor do benefício de todos, né? Então, acho que é importante a gente ter essa clareza. É um capítulo muito bonito esse, né? E o ser humano, né, Rosimar, às vezes ele acha que o universo foi criado para ele viver aqui. Que ele não tem, ele tem que só viver. Ele não precisa de fazer nada. Uhum. Ele não precisa de fazer nada. Ele vem, Deus criou porque eu sou inteligente, eu isso é sou importante, vivo, né? Deus criou isso para mim, para eu ficar aqui, para eu ajudar a humanidade no sentido assim de criar alguma coisa aqui que eu faço, né? Porque a gente fica pensando assim na questão do materialista, né? Aquele que fala que a união dos átomos, ou um puxa o outro, né? O magnetismo puxa, aí eles fundem, aí cria isso, não tem nada, Deus não existe. Não. O homem pega e faz um relógio, igual antigamente fazia, cheio de engrenagem para fazer um monte de coisa, né? Então, é diferente daquilo tudo, é diferente disso tudo. Então, na hora que o homem entender que o universo não foi criado para ele viver, ele vai entender mais isso aqui. Ele vai saber qual que é o significado da existência, né? De você estar aqui no mundo, de você estar aqui na Terra, de você estar aqui no Brasil, de você estar aqui em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora. Isso tudo você vai entender por que isso. Por que você está aqui com a sua mulher, com seus filhos? Por que constitui uma família? Só assim que ele vai compreender. Enquanto ele estiver achando que isso aqui foi criado para ele usufruir, ele não vai chegar a lugar nenhum. E uma coisa importante que você falou aí, que o Leon Denis, olha só, século XIX, Leon Denis já está alertando, cuidado com a ociosidade. Não pensa que você veio aqui para nascer, crescer, reproduzir, trabalhar e morrer. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para o que a gente pode fazer, né? Então, e tem gente hoje em dia que está achando que, né, só veio aqui para nascer, crescer e reproduzir, até hoje está com essa mentalidade, né? Isso faz parte? Faz, mas é muito pouco diante do que a gente pode fazer em benefício do nosso crescimento moral, né? Daquilo que a gente pode fazer. Então, que a gente não se perca nas distrações, né? A gente, às vezes, se perde muito nas distrações do mundo. E aí a gente fica nessa ociosidade, sem fazer nada para se modificar, para se melhorar, e nem para melhorar nem aquele ambiente em que a gente vive. Isso é muito grave, né? Então a gente veio aqui com propósitos muito maiores do que esses, né? Não sei se você lembra de um ditado que tinha que o homem nasce, cresce, estuda
estuda, escreve um livro, tem um filho, pronto. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Né? Olha só como é que era. É um ditado popular isso aí. Né? Porque se a gente for pensar, né, bem racionalmente, nascer, crescer, reproduzir e trabalhar e morrer, os animais irracionais fazem isso, né? Então, o que a gente está fazendo a mais do que aqueles nossos irmãos que não têm essa razão que nós temos, né? E eles fazem isso porque isso é o que eles vieram fazer aqui, tá certíssimo. E o trabalho deles, o que é? Olha, se a gente for pegar uma abelha e a gente ver o que ela produz na natureza de benefício para o homem, o equilíbrio que ela traz para a natureza, ela trabalha muito, né? Ela trabalha muito. E assim são os animais, são as árvores, é tudo isso aí que envolve a gente, né? E a gente acha que trabalhar é só sair para ganhar dinheiro, né? Então, eles fazem isso. Mas o que a gente, com a nossa inteligência, estamos fazendo de diferente, né? Então, é uma questão importante que ele traz, né? Será que a gente está se deixando levar por esse ócio, né? Essa inutilidade, esse não fazer nada, né? Eu estou doido para me aposentar, para quê? Porque eu quero descansar, né? Tudo bem, isso faz parte também. Eu não estou dizendo que não deva ser assim, mas só isso é muito pouco, né? Agora, se eu falar, olha, eu estou doido para me aposentar, porque eu quero descansar um pouco mais, porque eu gastei muita energia, eu quero retomar a minha vida, fazer coisas em benefício dos outros, fazer mais pela humanidade, por mim, pela minha família. Olha quanta coisa, né? Então, tem muita coisa ainda que dá para fazer, né? Então, é bacana. Não, Rosimar, e hoje a gente vê que a qualidade de vida é outra, o tempo de vida é outro, a expectativa de vida é outra, né? Então, se o homem chegar na hora de aposentar, ele aposentar e ficar em casa e deitar, ele vai ficar tão fragilizado que ele vai desencarnar rapidinho, né? Então, ele não pode parar. Nosso corpo é igual uma usina. Ele não pode parar. É igual um carro. Se um carro, você para ele, estaciona, deixa ele 1 ano parado, quando você for ligar ele, nada funciona. Os pneus afundam, esvaziam sozinhos, as máquinas, o óleo seca, nada vai funcionar. A bateria, né? Isso. O homem é a mesma coisa. Então, hoje é diferente. Hoje é diferente isso tudo aí. Graças a Deus, eu acho que isso aí faz parte da transição também, que nós vamos passar agora, a transição planetária, né? Essa expectativa de vida aumentando, e você ficando mais saudável, qualidade de vida melhor, né? Então, é interessante. Com mais tempo para trabalhar, para evoluir, para fazer o bem, para se melhorar, né? É muita coisa que tem aí. Muito bom. É ótimo. Então tá, algum recado, alguma coisa, não? Não, hoje não. Então tá bom. Então vamos fazer a prece para a gente encerrar, agradecendo aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pelo estudo de hoje, pela condução dos trabalhos, agradecendo a Leon Denis por estas obras, né, que ele deixou para a gente, para o nosso aprendizado, para a gente ir aprendendo a conduzir a nossa evolução da maneira que Deus quer de nós, né? Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo dessas obras do nosso querido amigo. E não esquecendo de agradecer a Deus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a Jesus, pelo nosso dia, pela nossa vida, por essa oportunidade que nós temos nessa encarnação. E sempre
agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.